A gente cresce acreditando que sucesso é ter carro, casa grande, roupa cara e viagens luxuosas. Mas eu aprendi que sucesso é muito mais sobre o que a gente sente e constrói por dentro do que o que a gente mostra por fora. Eu sempre acreditei nisso, mas quando eu cheguei na Suíça, isso ficou ainda mais claro para mim, que não é preciso provar nada para ninguém. E hoje eu quero te contar os luxos que eu escolhi não ter e o que eu ganhei abrindo mão deles. Grossemitena, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero contar para vocês 7 luxos que eu não me permito ter aqui na Suíça. Na verdade, eu já não me permitia ter nem no Brasil, nem na Irlanda, e o que me ajudou e me ajuda a economizar muito dinheiro. E o primeiro item da lista é carro. Bom, eu e o meu marido, a gente vive aqui em Thun, no cantão de Berna, trabalhamos em Interlaken e a gente precisa se deslocar de trem todos os dias para trabalhar, o que gira em torno de 50 minutos mais ou menos o trajeto. E a gente tem um custo bem alto, para falar a verdade. Nós dois pagamos 464 por mês de transporte ilimitado, né, nessa zona. E a gente sabe que com esse valor a gente conseguiria comprar um carro e pagar o combustível. Mas, como nem tudo são flores, quem já teve ou tem carro sabe que os custos não são somente a mensalidade e o combustível, sempre tem alguma manutenção. Aqui na Europa tem a troca de pneu para o inverno, tem o seguro anual, além da situação com as nossas carteiras de motoristas que estão expiradas, o que nos dificulta também, né, a pensar em ter um carro. Por outro lado, a gente também escolhe não ir atrás de fazer a carteira de habilitação aqui e comprar um carro, porque a gente gosta muito da comodidade e do conforto dos trens suíços. Nos permite viajar e fazer alguma coisa enquanto a gente está no trem, como eu já mostrei aqui em outro vídeo, que eu vou respondendo comentários, fazendo alguma coisa produtiva no caminho, né? Coisa que se eu fosse dirigindo não daria certo. E também porque a gente tem turnos diferentes no trabalho. Nem sempre a gente entra na mesma hora ou em horários próximos. Então isso dificultaria um pouco também se caso tivesse muito um carro. De qualquer forma, teríamos que pagar um passe mensal. Então, no momento, né, no nosso contexto, a gente vê que o carro é um luxo disfarçado de necessidade. Porque além dos pneus de inverno, de estacionamento, de manutenção e de seguro, e no final viraria uma bola de neve de gastos fixos e de imprevistos também, né? E a verdade é que a gente se sente bem livre tendo o transporte público aqui da Suíça, por mais que não seja possível tomar um ônibus ou um trem a qualquer hora, né, que a gente saia de casa, mas eu sei que tampouco ia nos trazer muita paz ter um carro parado na garagem. E o segundo item da lista é um apartamento maior e mais moderno. Bom, quem não gostaria de viver em uma casa maior, mais ampla, mais moderna, né, mais bem decorada. Com certeza isso tá nos objetivos de todas as pessoas. E pra gente não é diferente, gostaríamos muito de viver, na verdade, num apartamento um pouco maior, até para dar mais conforto também para as nossas famílias e amigos quando vêm nos visitar. Mas aqui na Suíça e, claro, em qualquer lugar do mundo, quanto mais novo e maior for uma casa ou um apartamento, mais caro é. A gente viu aqui até na nossa cidade mesmo um apartamento com um quarto a mais e mais novo ou renovado mais recentemente e tá girando em torno de 2.000 a quase 3.000 e na verdade daria até pra gente pagar esse valor, mas a gente prefere focar no longo prazo em construir uma base financeira sólida para ficar mais tranquilo, tanto aqui na Suíça, ou na Argentina, ou no Brasil, onde a gente esteja. A gente não pensa somente no presente, a gente está sempre tentando pensar no longo prazo também, para nos dar conforto, né? Então hoje a gente prefere viver aqui no nosso apartamento, um apartamento mais simples, mas que atende totalmente às nossas expectativas,
A gente está super feliz aqui, não nos falta nada, a gente consegue lavar a roupa, mesmo que a lavadora seja comunitária. A gente tem a cozinha, mesmo que pequena, nos atende de todas as formas que precisamos. E esse valor que vamos economizando por mês nos dá um alívio, né? Para investir em outras coisas que são importantes para nós. É aquele famoso não dar o passo maior que a perna. Pra gente, o luxo real não é viver em um apartamento enorme com tecnologia e um design maravilhoso, mas sim ter um lar aconchegante de acordo com a nossa realidade e que tenhamos liberdade para viver experiências fora dele. E outro luxo que não nos damos no momento é sair para restaurantes todo final de semana. Na Suíça, um jantar em um restaurante mediano com uma taça de vinho para um casal pode sair facilmente por 100 francos. Eu e Federico decidimos não ter esse hábito e na verdade não faz falta, porque nós dois gostamos muito de tempo de qualidade e isso a gente consegue encontrar estando em casa e cozinhando alguma coisa. Isso gera um conforto mental, porque a gente sabe que está economizando dinheiro e que esse dinheiro pode ser usado depois para a gente viajar e também para pagar as passagens, né, de passeios que a gente faz aqui, assim como eu venho trazendo muitos vídeos aqui para o canal. Então, para a gente não faz sentido hoje sair para restaurante e gastar uma enorme quantia de dinheiro, porque a gente sabe que nós podemos construir memórias que realmente valem a pena de outras formas. E para me motivar, né, a não ir nos restaurantes, eu gosto sempre de fazer umas continhas. Por exemplo, se um casal sai todo final de semana e gasta 100 francos em restaurante, em um mês se gastou 400, 2 meses 800, ou seja, em 2 meses você já pagaria uma viagem de ida e volta para o Brasil. Foi mais ou menos o que eu paguei para ir para o Rio de Janeiro agora em abril. Então fica aí a dica se realmente compensa, se realmente faz sentido para você. E depois que eu faço essas contas mentalmente, me ajuda bem mais a continuar firme. E outra escolha consciente que eu sempre fiz durante a minha vida é não ir ao salão de beleza de forma recorrente, que me ajudou a economizar muito dinheiro. Para mim, não é uma prioridade, eu sei que para muitas mulheres é uma prioridade, e aí cada um vai encaixar esse custo de acordo com o seu objetivo de vida, claro, mas, por exemplo, pintar a unha aqui na Suíça, aqui na minha cidade, gira em torno de 55 francos. Isso daria 660 francos anualmente, o que facilmente pagaria uma viagem para qualquer lugar da Europa, com hotel, com voo, com alimentação. Então eu prefiro gastar esse dinheiro em experiências, em viagem, ou investindo para ter um rendimento que para no futuro isso me gere mais renda, do que gastar em uma coisa simples que eu posso fazer em casa. Então hoje eu mesma faço as minhas unhas, vejo no YouTube muitos vídeos, né, ensinando também a como cuidar da pele, como cuidar do cabelo. Tem muitas dicas legais de profissionais, de dermatologistas, de cabeleireiros, que vão te ajudar a ter um resultado de salão dentro da sua casa. E como resultado, você vai economizar dinheiro. E a primeira cidade que visitamos na Suíça, tanto eu como o Federico, foi Lugano. A gente estava em Milão, na Itália, e pegamos um trem. E quando chegamos, e eu olhei algumas roupas de marcas e bolsas de grife, eu me surpreendi com os preços, porque em relação ao salário mínimo, você consegue comprar bolsas de marca, por exemplo, e roupas também em menos de um mês de trabalho. E é sobre isso o quinto ponto, sobre roupas e acessórios caros. Aqui na Suíça, quando você está em Zurique, ou Genebra, ou Basileia, e você passa pela frente de lojas de grandes marcas, e você tem em mente o salário mínimo suíço, você pensa, uau, posso comprar essa bolsa em 15 dias de trabalho, em um mês de trabalho, coisa que no Brasil, em relação ao salário mínimo, seriam mais de 10 meses, quase um ano, dedicando todo um salário mínimo para a compra desse artigo de luxo. Mas aqui na Suíça você consegue comprar muita coisa facilmente, o que te daria status, né, aos olhos da sociedade, mas eu nado totalmente contra a corrente desse fluxo de ostentação que a gente vê principalmente
nas redes sociais. Eu não sigo nenhum desses grandes influenciadores porque eu não gosto, não me identifico de forma alguma. E como eu falei anteriormente, eu prefiro 1000 vezes investir em momentos que vão ficar na minha memória. Para mim não faz sentido hoje gastar 1.500, 2.000, 3.000 francos em uma bolsa. Na verdade, eu estava até pensando em comprar um relógio Tissot, mais ou menos nesse estilo, que faz sentido no meu trabalho, já que eu trabalho com um uniforme formal. Eu estava procurando algo nesse estilo bem clássico, estava girando em torno de 300 francos, que a gente pode pagar tranquilamente, mas como é para trabalhar e eu gostaria de gastar o mínimo possível, né? Eu achei esse da Casio. Eu vou até deixar aqui na descrição se você tem interesse. Ele é lindo, eu tô amando. Combina super com o meu uniforme. Muitas vezes eu preciso ver a hora rapidinho e eu não quero tirar o celular do bolso. Tanto eu como o Federico, a gente tem essa visão. O Federico também tava olhando um Tissot, mas resolveu comprar esse Casio também, ó. E super lindo porque eles são réplicas de grandes marcas, né? E que tem uma boa qualidade. Claro que a qualidade dos relógios suíços são incomparáveis. A gente pretende investir em um no futuro, mas hoje não é a nossa prioridade. E outro motivo também que me faz gostar tanto de viver aqui na Suíça é que os suíços são zero ostentação. Muitos têm muito dinheiro e continuam vivendo de uma forma super simples, ou mesmo pela roupa não demonstra que tem dinheiro, não usa roupas de marca, o que aumenta e muito o meu sentimento de pertencimento. E um grande problema dessa fase de ostentação é que você nunca vai estar completamente feliz com o que você já conquistou. Você vai sempre estar buscando mais e mais, e coisas materiais, coisas que na verdade nunca vão te completar internamente. E eu acredito que o verdadeiro sucesso não é viver ostentando marca, mas sim ter clareza e equilíbrio com escolhas conscientes e liberdade. Porque no final, ostentar é viver para os olhos dos outros, enquanto simplicidade é viver para você mesmo. E aqui também quero deixar claro que tampouco é comprar as coisas mais baratas, né? Eu tô tentando sempre manter o equilíbrio entre encontrar alguma marca com boa qualidade e com bons preços, que eu gosto de fazer muito também, que me ajuda a economizar, é comprar itens na promoção. Então, se eu vejo que tá numa cor que eu gosto, se eu vejo que é do meu tamanho e que eu realmente precise, eu compro esse item. E principalmente se tiver na promoção. Se não tiver na promoção, eu peço até 3, 4 vezes se eu realmente preciso. Bom, e o sexto ponto, na verdade é uma coisa que amamos, que é viajar. Mas a gente tenta sempre manter um degrau abaixo do que a gente realmente pode. E eu digo tanto em alimentação, como em hotel, como em transporte. E a gente sempre tenta fazer um cálculo, né? Para otimizar o nosso tempo na cidade e também otimizar o gasto com o transporte. Uma coisa que funcionou muito bem foi a nossa viagem a Paris. Vou até deixar aqui o vídeo, que a gente foi no inverno agora no começo do ano. A gente conseguiu pegar um apartamento bem no centro de Paris. Foi um Airbnb que nos ajudou de forma perfeita a nos locomover rapidamente na cidade, já que a gente não tinha carro e ia usar o metrô, porque pra gente muito mais importante do que ostentar nas redes sociais também, talvez um hotel 5 estrelas, é fazer uma trilha, é descobrir novas cidades, caminhando pela rua mesmo, se encantando com cada quarteirão, com cada esquina, com cada prédio histórico. E a gente escolhe muito viver experiências que realmente nos traz esse sentimento de descoberta e de paz. E o sétimo e último luxo que eu não me permito ter é trocar de telefone ou uma tecnologia anualmente de forma recorrente. Aqui na Suíça, por exemplo, agora está saindo o iPhone 17. Está saindo por 799 francos, o que tranquilamente aqui na Suíça, mesmo recebendo o salário mínimo, você pagaria as suas contas e conseguiria comprar o seu iPhone no mesmo mês. Mas tanto eu como o Federico, a gente pensa 2, 3 vezes antes de comprar um eletrônico também. Por mais que a gente goste de estar sempre atualizado, e na verdade como nós dois estamos trabalhando com internet,
É interessante pra gente ter o telefone mais atualizado, né, com a melhor câmera do mercado do momento, mas o que a gente menos quer nessa vida é viver na roda dos ratos pelo resto das nossas vidas. Por exemplo, hoje eu tô filmando e todos os vídeos do canal foram filmados com o meu iPhone 15. Eu tava seriamente pensando em comprar o iPhone 17, mas eu decidi não comprar agora. Talvez ano que vem eu troque, né? Porque aí já vão ter passado 3 gerações, já vai vir com atualizações bem melhores do que o iPhone 15, porque ele ainda me atende, ele tá funcionando perfeitamente e esse dinheiro eu vou usar para investir em outra coisa que me vão trazer um crescimento real. E para muita gente, sucesso é ter o carro do ano, a roupa da moda, viajar todos os meses, mas sucesso para mim é viver sem precisar provar nada para ninguém, é ter tempo, paz, experiências e liberdade. Esses são os verdadeiros luxos que na verdade eu já tinha, mas a Suíça me ensinou a valorizar ainda mais. E me conta aqui nos comentários quais luxos você abriria a mão sem problemas. E eu quero fazer um agradecimento especial a todos que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.